Olá a todos! Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou terapeuta integrativo e ajudo pessoas a se livrarem das azia e refluxo em até 15 dias, sem medicações e sem dietas radicais. Você já sentiu aquela queimação insuportável no peito, aquela sensação de ardência no estômago e nada parece resolver? E se eu te dissesse que a solução para a sua azia e refluxo pode estar em algo que você talvez nem imagine? A física quântica? Estou falando de ciência pura aplicada ao seu corpo. Fica comigo aqui até o final, pois o que eu vou te mostrar hoje vai mudar sua perspectiva de saúde e bem-estar. Eu sei que muitos de vocês estão pensando agora, física quântica, isso daí é coisa de autoajuda, de tratar emoções, de energia positiva. Eu entendo perfeitamente a sua percepção. É verdade que a física quântica ela tem sido usada sim em contexto de bem-estar emocional e com ótimos resultados. Mas reduzir essa ciência revolucionária apenas a isso é como você dizer que um computador só serve para jogar. E a gente sabe que não. O computador tem inúmeras funções na nossa sociedade hoje. A física quântica ela é muito mais profunda e as suas aplicações na biologia e na medicina são surpreendentes e comprovadas. E hoje eu vou te mostrar como ela pode transformar a sua saúde digestiva. Para iniciarmos nosso entendimento, vamos falar aqui de um experimento fascinante, embora muitas vezes mal interpretado, que foi o trabalho do Dr. Masaru Emoto. Emoto ele pegou amostras de água e expôs a diferentes estímulos, palavras, músicas, pensamentos. Depois ele congelou essa água e observou os cristais formados no microscópio. Ele pegava, ele estimulava a água e depois desses estímulos ele fotografava, né, através de microscópios potentes, os cristais de gelo que era formado, né? Isso aí você conseguia ver os clusters formados. E o que ele descobriu foi que a água exposta a músicas harmoniosas e palavras positivas como amor, gratidão, formava cristais lindos e simétricos. Ou seja, era aquela água hexagonal, aquela água perfeita. Já aquela água exposta a músicas pesadas e palavras negativas, como por exemplo, eu vou matar você, formava cristais distorcidos e feios. Ele também coletou água poluída de uma fonte que tinha cristais distorcidos, né? Ou seja, ele foi lá numa fonte de água que era poluída e observou que os cristais eram distorcidos. E após uma oração, o cristal formado com essa mesma água ficou perfeito. Agora eu quero te mostrar aqui, né, esse experimento na prática, você vê as fotografias, vou apresentar aqui para você agora. Olha aqui que interessante. Aqui que ele colocou aqui a Sinfonia de Mozart. Olha o cristalzinho aqui sendo formado perfeito, né? Hexagonal. Aqui embaixo foi a palavra de paz, ou seja, ele decretava paz, intencionava paz, botava outras pessoas para falar paz. Olha como é que ficou o cristal. Aqui foi aquela música do John Lennon, Imagine, que ele deixou exposta aos cristais de gelo. Olha como a intenção da música é muito interessante, formando cristais também perfeitos. Aqui ó, a palavra obrigado, né? Thank you. Olha como é que ficou mais perfeito ainda. E o que eu estou falando, o cristal perfeito, né, que é o hexágono, seria você contar os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Então, a água boa, né, a água perfeita, ela tem que formar esses cristais hexagonais, que são os cristais perfeitos de água. Aqui, por exemplo, aqui nessa outra imagem, você tem a palavra amor, né, love, também formando os cristais perfeitos. Olha agora aqui embaixo. Você está vendo aqui, ó, isso daqui foi intenção, traduzindo, eu irei matar você. Olha como o cristal de água, ele literalmente cria uma distorção e fica totalmente destruído. Tá vendo aqui com uma intenção ruim. Olha como é que ficou aqui o cristal. E aqui foi o seguinte, foi aquilo que a gente estava conversando. Ele pegou lá dentro de um rio, uma água poluída, e observou que o cristal estava dessa forma. E essa mesma água, quando ele submeteu a oração, olha aqui como é que ficou o cristal formado perfeito. Então, pessoal, você vê que interessante esse experimento aí do Masaru Emoto, que ele descobriu, né, que a intenção, a informação, ou seja, eu vou falar muito aqui de informação, ela tem poder sim sobre a matéria. Então, raciocina aqui comigo. O nosso corpo ele é composto por cerca de 70% de água.
Se a informação pode alterar a estrutura de água fora de nós, imagine o que a informação correta pode fazer com a água dentro das nossas células. Que interessante, né? E a física quântica ela nos mostra que a informação ela pode reorganizar a matéria em um nível muito mais fundamental e prático. Vamos direto ao ponto. Só para você ter ideia, a física quântica ela não é misticismo, apesar de muitas pessoas confundirem. Na verdade, é a ciência que estuda a natureza da escala mais fundamental, que seriam os átomos e as partículas subatômicas. E esses conceitos não são filosóficos, tá certo? São fenômenos comprovados em laboratórios ao redor do mundo e base também de tecnologias como lasers, ressonância magnética, até computadores quânticos que eles estão sendo desenvolvidos hoje, né? São como supercomputadores. Agora vamos trazer isso aí para o nosso corpo, especificamente para o seu estômago e o problema de azia e refluxo. Azia e refluxo acontece quando o ácido do estômago ele volta para o esôfago, ou seja, aquele conteúdo ácido que é para ficar lá dentro do estômago, ele acaba voltando e queimando o seu esôfago. Isso geralmente ocorre pelo mau funcionamento da esfíncter, mas a raiz do problema muitas vezes está na produção inadequada de ácido clorídrico pelo próprio estômago. Sim, você ouviu correto. Muitas vezes o problema não é o excesso de ácido. Geralmente, quando você vai para o atendimento médico, os operadores ali da medicina dizem, não, você tem excesso de ácido, é por isso que está queimando. Mas na verdade não é. O que acontece é justamente o oposto. É a falta de ácido suficiente. Quem produz esse ácido são as suas células parentais que ficam localizadas na parede do estômago. O ácido clorídrico ele é crucial para digerir alimentos, matar bactérias e sinalizar para a esfíncter fechar corretamente. Ou seja, a esfíncter do teu esôfago ela tem que ter o comando, é sinalizado para ela fechar. Só o que é que sinaliza para a esfíncter do esôfago fechar? É justamente a acidez aqui do estômago que tem que estar correta. Tem que estar ali em torno de 1,5 para você ter noção. Quando a produção é baixa, a digestão ela fica comprometida. O alimento fica mais tempo no estômago e a esfíncter não recebe o sinal de fechar, para poder ela fechar. Então isso daí vai acabar permitindo um refluxo. E aqui é onde a física quântica encontra a biologia de uma forma revolucionária. Olha isso aqui. Imagine que existe um tipo de energia, um campo escalar, que não é eletromagnético, mas carrega informação. Pense nele como uma onda de informação que pode interagir com a matéria em um nível subatômico. A nossa tecnologia, a fotoquântica, ela utiliza esse princípio. Ela não adiciona nada a seu corpo e nem tira nada. O que é que acontece de verdade? Na verdade, ela transmite informação correta para as células do estômago, né? Para as células parentais. Tá vendo que coisa interessante, pessoal? É como se fosse um software biológico, um comando preciso que diz às suas células: produza ácido clorídrico de forma natural e eficiente, como deveria ser. E o mais interessante, esse comando ele é dado justamente para as suas células. Não é a célula do fulano A, não é a célula do fulano B, é justamente a sua, ou seja, a sua própria célula que tem a codificação interna dela, ela recebe esse comando usando a nossa tecnologia e quando ela recebe esse comando, ela começa a produzir o ácido clorídrico. Interessante o seguinte, a própria física quântica, ela não está só nisso, né? Isso aí não é novo na medicina. Por exemplo, você tem a ressonância magnética nuclear, que usa campos eletromagnéticos para poder obter informações detalhadas do seu corpo. Né? Consegue ver dentro do cérebro, dentro de estruturas menores dentro do nosso corpo. Né? Porque ele atravessa, você não vê, você não enxerga, mas ele consegue atravessar e trazer informações precisas dentro do seu corpo. Você também tem ali a terapia laser de baixa intensidade, que usa a luz para estimular a cura celular. São todas formas de informação e energia interagindo com a biologia. E é exatamente essa base, é essa que é a base da nossa tecnologia fotoquântica.
principalmente de um produto que foi desenvolvido com essa tecnologia que se chama o Digest Quantic. O que é o Digest Quantic, né? O Digest Quantic é um produto que foi programado com informação de campo escalar específica. Quando você utiliza o Digest Quantic, ele atua como um sinalizador para as suas células parentais. Essa informação quântica, ela vai otimizar as funções das suas células, incentivando a produzir o ácido clorídrico na quantidade e qualidade ideais. Tá vendo, pessoal? Que maravilha! Quando eu descobri essa tecnologia, que eu fui desenvolvendo ela ao longo dos anos, eu fiquei assim, tão surpreso. Eu disse que esse negócio, pessoal, não pode ficar só para mim. E antes que você me pergunte, que muitas pessoas têm curiosidade, eu vou dizer para você, não se trata de um medicamento, tá? Que suprime sintomas, e nem também de um suplemento que adiciona substâncias. Porque a gente tem aí também muitos casos de pessoas que tomam substâncias, né, suplementos, para poder reforçar a acidez do estômago. Tem um exemplo que é o cloridato de betaína, que muitas vezes funciona para algumas pessoas, mas não funciona para outras. E também não estamos jogando nenhuma substância química no seu corpo que vai fazer alguma interação bioquímica para as tuas células produzir mais ou menos ácido clorídrico, tá? Na verdade, isso é uma reprogramação biológica natural. E por que não é placebo? Porque a informação ela atua ao nível celular e subatômico, independente da sua crença. Ou seja, se você acreditar ou não, não tem problema, vai funcionar da mesma forma. Assim como um laser que funciona em uma cirurgia, mesmo que você não acredite nele, a informação quântica atua no seu corpo. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo do celular. O celular você tem aquele equipamento, aquela caixinha, não está ligado em canto nenhum, e está lá você recebendo downloads, você recebe vídeo, músicas, escuta som, você faz ligação, onde quer que você esteja, você continua recebendo, e sem ter nada ligado. Ou seja, essa informação que chega até seu celular, ela trafega no campo, eletromagnético. Então a Photon Quanta ela se insere nesse contexto de tratamento informacional, que busca otimizar os processos naturais do corpo. Eu sei que algumas perguntas aí podem estar surgindo na sua mente, mas vamos respondê-las. Você pode perguntar, mas isso daí é comprovado cientificamente? Eu vou ser honesto com você. A resposta é sim. Temos as comprovações. As nossas pesquisas internas e o desenvolvimento meticuloso da tecnologia Photon Quantum, e o mais importante, os resultados consistentes dos nossos clientes que usaram o Digest Quantic, são a nossa comprovação. E não é menos válido do que um estudo corporativo pago porque tem interesse em vender um medicamento. Pense aqui comigo. Os inibidores de bombas de prótons são os famosos medicamentos aí para refluxo, que é o pantoprazol, omeprazol. Eles movimentam bilhões de dólares anualmente. Eles suprimem o sintoma, mas não resolvem a causa. E pior, causam uma série de efeitos colaterais graves a longo prazo. Você realmente acha que uma solução natural que reprograma o corpo para se livrar da azia e refluxo seria facilmente aprovada e divulgada por um sistema que lucra com a doença? Eu acredito que não, pessoal. Então existe aí um conflito de interesse gigantesco. Muitas vezes algo não é comprovado, mas sim não estudado pela indústria, porque não é lucrativo para eles. Publicar em periódico científico leva anos, de 5 a 10 anos, para que uma tecnologia inovadora como a nossa passe por todos os crimes de um sistema que muitas vezes é financiado pelas mesmas empresas que vendem os medicamentos. Você está disposto a esperar uma década para ter o alívio da sua azia e refluxo? Ou você prefere se beneficiar agora, com a base nos resultados reais de pessoas como você? Mas não vamos esperar a permissão de um sistema que tem seus próprios interesses para oferecer a você uma solução que funciona. Você não precisa da permissão da indústria para se livrar da azia e refluxo. A comprovação está nos nossos resultados, na sua própria experiência. Então, pessoal, isso é muito interessante. E você pode também ter outra dúvida. Posso usar junto com o medicamento? É o seguinte, o Digest Quantic ele atua de forma complementar. Ele não interfere na ação de medicamentos, pois ele não é uma substância química, como eu estava falando, ele não é remédio. No entanto, caso precise descontinuar a medicação dos prazóis, por exemplo, você deve procurar um médico de sua confiança para que ele possa fazer essa transição de forma segura. Se você está cansado de sofrer com azia e refluxo,
se você busca uma solução natural e eficaz baseada em ciência de ponta, então Digest Quant, que é com a tecnologia Photon Quantum, é para você. Então, pessoal, você viu aí, trouxe uma explicação como funciona essa tecnologia, como eu acessei, te trouxe aí alguns conceitos já experienciados por cientistas, por outros cientistas. Você pode ver isso daí na aplicação moderna da própria medicina usada hoje. Isso daí se viu até mesmo para uma inscrita aí nas nossas redes sociais, que ela falou, a física quântica é só para emoção. Não só isso, pessoal, muito pelo contrário também. Ela tanto ajuda nas emoções, como também muito mais no corpo físico. Porque, na verdade, o corpo físico e as emoções, eles nem estão separados. Você pode ver que eu expliquei muito bem aí como é o princípio de funcionamento do Digest Quantum, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Aproveita para se inscrever aí nas minhas redes sociais para você estar acompanhando mais assuntos como esse, tá certo? Até a próxima.